para você conseguir ter sucesso, resultados, vamos dizer assim, na média ou acima da média do mercado, você precisa ser produtivo. Eu sei que você é um dos experts, ou estuda muito isso e é um professor também relacionado a esse tema. E antes da gente entrar especificamente, né, na produtividade e seguro de vida, o que tu enxerga sobre produtividade, né? Como é que você relaciona a produtividade com a vida profissional, assim, e também pessoal de qualquer pessoa? Boa, legal, muito bom o tema, Anderson. E, cara, a produtividade ela entrou na minha vida, assim, para responder bem no detalhe a tua pergunta. Ela entrou porque eu me deparei com uma procrastinação da minha parte que não estava normal, porque todo mundo procrastina, é do ser humano e tá tudo bem, né? Só que eu lembro que quando eu estava trabalhando já no ambiente corporativo e tal, e eu estava decidindo sair para empreender. Eu lembro de ter guardado, né? Fiquei um ano ali guardando uma graninha para poder, poxa, se alguma coisa der errado, eu tenho pelo menos um ano de folga financeira para poder arriscar em algumas coisas, né? E quando eu saí do CLT, eu fui empreender. Quando teve essa transição, eu me deparei no terceiro mês que eu estava fora do CLT, acordando 10 horas da manhã, assistindo streaming, ligava videogame. Cara, passava o dia, eu não fazia nada e eu falava, cara, como estou sendo inútil. Mas eu fui perceber isso depois de 3 meses. Falei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo, né? E aí me despertou. Eu falei, eu preciso entender mais sobre essa questão de ser mais produtivo, de poder ter disciplina, porque agora não tem um chefe me falando o que eu tenho que fazer. Então eu tive esse choque de realidade, sabe? E aí foi que eu comecei a estudar muito. Assim, eu já tinha alguns temas relacionados à produtividade no passado, eu sempre gostei de estudar sobre isso. Só que era engraçado, assim, eu sempre fui muito produtivo onde eu trabalhei. Quando eu saí, deu uma apagada, achando que a vida estava tranquila. Ah, tô com dinheiro no banco, né? Eu tinha feito meu pé de meia. Só que eu comecei a aprofundar mais, comecei a estudar, a ver muita base científica, né, sobre produtividade, por que as pessoas não fazem o que precisa ser feito. E no nosso mercado isso é muito latente ainda. Eu brinco com uma frase, Anderson, que na verdade é uma brincadeira, mas tem muita verdade nisso. Todo corretor que chega para mim assim fala, André, eu quero trabalhar com seguro de vida. Seja um corretor que trabalha com automóvel, com saúde, com RC, qualquer outro produto, ele quer trabalhar com vida. Primeiro eu falo, pô, que legal, né? Uma baita escolha. E eu já falo de cara, ó, o seguro de vida é ciumento. Se você não dedicar tempo de qualidade para ele, não vai dar certo. E essa frase, ela tem muita relação com o quê? Com a produtividade. Porque não adianta, o corretor fala, não, eu quero trabalhar com seguro de vida. E aí passa segunda, terça, quarta, deu na telha. Ah, vou agora começar a ligar para alguns clientes. Aí vai na quinta, sexta, agora eu vou começar a mandar alguns orçamentos. Dificilmente vai dar certo. Você pode vender uma ou duas propostas. Então, quando a gente traz isso para produtividade, tem que ter muita clareza que para esse produto, e eu falo do Vida porque é a praia que eu tô já há muito tempo, se você não tiver uma organização, e quando eu falo de organização é no detalhinho mesmo, sabe? De segunda a sexta, vamos colocar aqui os dias da semana, se você não tiver uma organização nesses dias, dificilmente você consegue ter resultado. E aí foi quando eu percebi, com muito estudo, algumas ferramentas, né, algumas metodologias, e eu comecei a colocar em prática. E a ficha caiu de fato quando eu entendi, poxa, agora eu não tenho nenhum gestor. Como é que eu vou fazer? E aí eu aceitei que a partir daquele momento o meu chefe ia ser minha agenda. Mas antes de tu continuar, André, quando a gente fala de seguro de vida, e aí falo por experiência, pelo que eu já ouvi aqui de muitos corretores e seguradora também, né, os professores aqui que passaram por aqui, tem que ter, né, a questão do propósito, entender a mensagem, a importância do seguro de vida. Eu acho que vamos dizer assim, é um dos pré-requisitos, ter metas e tudo mais. Tu falou aí da questão de disciplina, de entender. Talvez o que tu tenha perdido ali, essa questão da procrastinação ali que tu se encontrou, talvez tenha, porque tu perdeu, tu não tem mais a necessidade de meta, de correr atrás. Tem várias coisas que podem ter provocado isso, mas uma das coisas pode ter sido meta. Mas, assim, seguro de vida, para ter sucesso, tem que ter essa disciplina. Não adianta você saber fazer venda consultiva, legal, tu sabe falar na primeira entrevista, na segunda, e sabe apresentar a proposta coerente, de acordo com a necessidade do cliente. Mas se você não fizer 10 naquela semana e fechar 2, 3, se fizer só uma, o resultado vai ser proporcional àquilo que você está entregando, né? Que você está plantando. Então, para ter sucesso, realmente, tem que ter essa disciplina, e para conseguir fazer isso em grande quantidade, né, e ter consistência, 10, 20 reuniões por mês,
encontrar 50 pessoas num mês para conseguir fechar aquela tua meta de venda, tem que ter disciplina, cara. Só entendendo a mensagem e tendo a meta ali desenhada não é suficiente. Né? Não é suficiente, cara. Como te falei, o fato do seguro de vida ser ciumento, ele demanda uma atividade comercial muito alta do corretor. E quando a gente fala de atividade comercial, é o que você falou, né? A gente tem todas as etapas de uma venda. Só que para você ter o resultado daquela venda, você tem uma etapa gigantesca antes que o corretor ele precisa entender, que ele tem que fazer o trabalho de prospecção, de agendamento, que ele vai falar com 10 pessoas, que ele vai apresentar, não falar, mas já vai apresentar para 10 pessoas, ele vai ter que ter em mente que logo no começo, ele vai, se ele fizer o trabalho certinho, ele vai ter 2 fechamentos. Apresentou 10 propostas, vai fechar 2. Você vai ter lá 8 nãos e tá tudo bem. A questão aqui, Anderson, aqui, o corretor ele tem aquela, né, e é normal, não é do corretor, isso é do ser humano, né? Pô, eu quero fechamento, quero ter dinheiro rápido, né? O nosso país, né, o brasileiro é muito imediatista, e o seguro de vida, ele tem que começar já com essa mentalidade da produtividade, mas pensando no médio e longo prazo. Não é um produto de curto prazo. Uhum. Se for de curto prazo, a maioria desiste. Tem um prazo aqui, se me permitir falar, eu sempre comento com alunos, mentorados que eu tenho, falo, ó, toda vez que você vai começar, com toda a metodologia e tudo mais, se dê um prazo. Qual é esse prazo? Na minha humilde opinião, é de 3 a 6 meses. Não desista antes disso. Porque vai ser difícil no começo, principalmente a pessoa que não tem produtividade, que não tem organização, que tem organização, mas tem aquela preguiça de ler condição geral. Então, são adaptações que vão acontecendo ao longo desse tempo. Então, pelo menos de 3 a 6 meses é um tempo legal para você começar a entender, entrar no flow, falar, cara, ó, agora entendi que eu tenho que ligar, prospectar para X pessoas, porque dessas X algumas vão me ignorar, outras vão aceitar bater um papo, outras eu vou conseguir mandar uma proposta, outras vão fechar, e assim é um ciclo, né? Você vai fazendo isso toda semana. Essa atividade comercial, que é a produtividade, porque você tem produtividade e tem produção. Certo. O que a gente está falando aqui é produtividade. A produção é o resultado de fato. Só que essa produtividade é o que a maioria deixa passar, cara, negligencia. Conseguir produzir, né, entregar essas diversas atividades comerciais numa quantidade média ali por dia, por semana, proporcional ao mercado, né? Tem que ter, cara, porque senão... Você falou de 3 a 6 meses, aí me lembrou os treinamentos, né, as experiências que eu tenho aqui com vendas, né, no comercial, que é o tempo de rampagem, né, que fala de um vendedor, é de 3 a 6 meses, é o tempo que ele entende ali o produto. Inclusive, quando você faz um planejamento comercial, né, de custos e tudo mais, você tem que considerar isso, né, no teu custo. Né, que durante aquele período ele não vai conseguir produzir numa média aceitável. Ali com 3 meses ele vai estar ali muito próximo, mas ele vai estar maduro ali como vendedor, como comercial de qualquer produto, falando isso, qualquer produto, né? Com 6 meses, de 3 a 6 meses, dependendo da experiência do corretor, e para o vendedor, mas para o corretor funciona da mesma forma. Tem esse tempo essa curva de aprendizado, né? Esse tempo de rampagem. Tem que ter, cara. Tem que ter e tem que ter paciência. Né? As coisas não acontecem da noite para o dia. E é um produto que ele traz aposentadoria. Se tiver o corretor que ele tem foco e ele entende isso, ele fala, cara, todos os produtos são importantes, todos são. Só que o vida é mais, não tem jeito, cara. Até pelo propósito dele. Porque assim, ó, é importante ter o seguro do carro? Claro que é. É importante ter o seguro da casa? Óbvio que é. É importante ter o seguro da empresa, do avião, de tudo. É super importante. Mas o da pessoa é mais. A gente está falando do bem mais valioso, você né? Entende? Cara, pessoa, é muito louco. Vida, né? É muito louco, porque a gente olha o mercado, quando a gente olha para as penetrações aí de seguro, né? Eu não vou nem comparar o vida, eu vou comparar o automóvel com o residencial. Pô, o automóvel, 30% da frota tem seguro, o residencial, 10%. As pessoas se preocupam em fazer seguro do carro e não faz da casa que ela mora. Uhum. E você vê que aqui a gente já percebe uma cultura que não é só do prospecto. É da gente, é da indústria, né? E aí, quando eu falo da indústria, é da gente que trabalha nas empresas de seguros, corretores, assessorias, plataformas. A gente precisa falar mais. E essa questão de falar mais ajuda, inclusive, nessa produtividade, porque o Vida ele tem umas nuances que eu defendo uma bandeira, Anderson, que assim, não tem a ver com o produto, tem a ver com a pessoa. Quando você entende o ser humano, quando você entende as suas questões culturais, ter falas sem ofender,
as coisas fluem. Quando o corretor entende isso e ele sabe que é um produto que vai trazer aposentadoria para ele, que vai ser um produto de médio e longo prazo, cara, vai embora. Você pode perguntar para qualquer corretor que é de alta performance no Vida. Ele vai te falar qual que é o maior trabalho que você tem. Ele vai falar, minha atividade comercial é assim, é prospecção, é ligação, é fazer estudo, é apresentar, fechamento. É unânime isso, cara, porque não tem outra... eu vou te falar, cara. Não tem bala de prata, pó mágico. Não existe, cara. É o arroz com feijão bem feito. É o que eu falo para todos os corretores. Tem que fazer um negócio mirabolante. Não tem. É o arroz com feijão bem feito. Posso dar um exemplo rápido do que aconteceu aqui no Rio? Eu tô no hotel aqui perto, né, na Barra. Perto não, né? Não é tão perto daqui, né? Mais ou menos, né? Uma viagemzinha. Uma viagemzinha, né? E quando eu cheguei no hotel, eu tava entrando no saguão, assim, aí a moça da recepção, cara, com um sorrisão, assim, ó, de ponta a ponta. Eu já me senti mega acolhido. Aí quando eu chego lá, tudo bem, boa tarde, não sei o que e tal. Falei, a primeira vez e tal. E aí eu percebi que era a primeira vez dela lá também. Aí ela chamou uma amiga, fez lá o meu check-in e tal. As duas, com uma simpatia, cara. Uma vontade de me atender ali. Eu falei, cara, na hora que terminou, eu falei, qual é o nome de vocês? Ela falou, é Lois e Clara. Eu falei, faço questão de fazer um elogio pra vocês no site aí e tudo mais, né? Ela, nossa, obrigada tal, mas por que? Eu falei, porque isso aqui é raro. Vocês estão fazendo arroz com feijão bem feito. Parabéns pelo atendimento. Então, quando a gente vai para o nosso mercado, né, de seguros, é a mesma coisa. Vender seguro de vida, se fizer do jeito que tem que ser feito, né, com toda a metodologia, produtividade, cara, não tem segredo. É o arroz com feijão. Não é nada mirabolante. Só que poucas pessoas querem fazer. Precisa de disciplina. Precisa, né? Cara, precisa. Aí é... E é o segredo, né, de qualquer vendedor de sucesso. Não é o cara que nasceu com habilidade ou necessariamente... É aquele que segue o processo, consegue ter disciplina, faz todo dia aquelas atividades ali que ele entende que vai gerar o resultado, foca nas atividades que vão gerar o resultado e consegue fazer isso de forma recorrente. É esse que no médio e longo prazo vai trazer resultado.